Sou o Bispo Paulo, bispo das igrejas INC, do Ministério Apostólico da cidade de Volta Redonda, e é prazer tê-los aqui comigo, com muita alegria. Quero deixar uma conversa, vamos conversar um pouquinho hoje, né? E também deixar uma orientação muito poderosa, muito forte da parte de Deus aos nossos corações. Nós estamos aqui hoje durante o dia, mas o nosso trabalho mais forte é na madrugada da oração, às 3 da manhã, buscando a presença de Deus, o nosso Senhor. Então, hoje eu quero falar algo muito importante. Quero dar uma direção de Deus muito importante. E eu entendo que esta revelação que Deus está me dando aqui, biblicamente, vou te mostrar na Bíblia, ela pode mudar a sua vida. Ou então pode, se você a desprezar, você pode sofrer muito. Por isso que eu quero botar bem pausadamente aqui a importância. Fica atento agora a esta revelação-chave que pode levar você a um tempo glorioso da parte de Deus, se você der ouvido. Olha só. No livro de Provérbios, no capítulo 9, e o verso 8, é uma chave. Esse versículo aqui é uma chave que muda a história da nossa vida, ou então, se a desprezarmos, desgraça toda a nossa história. Está escrito assim, esta chave poderosa da parte de Deus: não repreenda o escarnecedor, para que não te odeia. Repreenda o sábio, e ele te amará. Eu vou ler de novo. Não repreenda o escarnecedor, para que não te odeia. Primeiro princípio que nós devemos ter na nossa vida. Isso é um princípio base. E por conta disso, muitas pessoas estão se aproveitando das outras pessoas. Quando nós temos entendimento desse primeiro princípio, os outros princípios são mais fáceis. O primeiro princípio está na parte B do versículo. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeia. O primeiro princípio é o seguinte: cuidado quem você para ouvir. Cuidado quem está influenciando você. Cuidado a quem você diz assim: poxa, eu gosto de ouvir fulano, é uma bênção. Eu gosto de ouvir ciclano, né? Fulano é assim, fulano é assado. Você deve tirar suas conclusões, não pelo lado emocional, mas pelo lado racional. E, é claro, pelo lado espiritual também. Mas humanamente, racionalmente, você precisa ter muito cuidado, analisar que tipo de pessoa você está entregando o seu ouvido. Por quê? Porque quem você ouve, ou aquilo que você ouve, vai forjar você. Quando você diz assim: eu tenho um jeito de falar desse jeito. Quando você diz assim: eu sou assim desse jeito. Na verdade, você não é assim, você não nasceu assim. Você foi forjado a falar desse jeito. Você foi forjado a ser desse jeito, ou para mal ou para bem. Por isso que o primeiro princípio de uma vida vitoriosa é saber quem você vai ouvir. Racionalmente, você tem que usar sua inteligência para dizer: espera aí, fulano que eu estou ouvindo tem conteúdo de Deus para me dar? Tem condições de me ensinar alguma coisa? Ou fulano está tentando manipular minha mente, meu coração ou meu ouvido? É você que tem que raciocinar isso. Porque a informação hoje, ela está em todo lado. A informação, ela está indo para
todos os lados. Para onde você vai, você tem informação. Antigamente, para você obter alguma informação, lá na década de 10, 11, 1910, 1911, qual era a forma de informação que você tinha? Você tinha que sair na rua e comprar o jornal. Depois foi evoluindo. Eles entenderam que a informação era importante e precisava alcançar muitas pessoas ou muitos ouvidos. Eles construíram o rádio. Depois eles perceberam que as pessoas ficavam tão ativamente, as famílias se reuniam ao redor do rádio para ouvir as novelas, as informações, e o que eles perceberam? Vamos criar uma televisão. E a televisão pegou um número de pessoas violento no mundo inteiro, e eles entenderam que o homem tem sede de informação. O que eles fizeram? Construir a internet. E eles perceberam que a internet alcançou o mundo inteiro. Então, a sede de informação, isso é uma coisa que está dentro de você, está dentro de mim. Você sempre vai querer uma informação nova. Quando a gente procura alguma coisa para ver, é porque a gente quer aprender alguma coisa acerca daquilo. Então, o primeiro princípio para você ter uma vida direcionada, cuidado quem você está ouvindo. Porque se quem tem ouvido, se quem está orientando você é sagaz, é labial, é espertalhão demais, é um manipulador, é alguém que fala de uma situação, mas a história não bate. Você já viu aquela pessoa? A pessoa que, por exemplo, não consegue viver uma situação na sua vida plena, não consegue alcançar algo, mas quer te ensinar acerca daquilo, tem alguma contradição. Entende? Alguém para falar de vida financeira tem que ser alguém que tem uma estabilidade financeira. Alguém para falar de uma vida espiritual é porque tem que ter uma vida, um comportamento espiritual. Alguém para, por exemplo, eu posso falar de oração, eu posso falar de caráter, eu posso falar disso, isso que eu estou falando para você aqui no canal no YouTube é a minha história, é a minha vida. Agora, tem muita gente nos canais no YouTube que fala de oração, mas o cara não ora. Fala de espiritualidade, mas não tem nada. Fala de inteligência, mas é burro. Entende? Então, você que tem que hoje, como a informação está muito democratizada, como assim democratizada? Antigamente nós tínhamos informações localizadas. Eu sou de um tempo, eu tenho 44 anos, vou fazer 45. Eu sou de um tempo em que no Brasil só existia uma, duas, três redes de televisão. Todo mundo tinha que ver aquela rede de televisão. Hoje não. Hoje você que tem parabólico, você tem mais de 1.000 canais de televisão. Só estou dando um exemplo. Então a rede de comunicação ela está democratizada. Alguém que estava em casa agora pode ser uma referência para alguém que está no outro lado do mundo. Isso foi uma coisa boa, mas ao mesmo tempo foi muito perigoso. Por quê? Porque eu conheço pessoas que tinham foco na sua vida e passou a ouvir fulano, cicano, perdeu o foco que ele tinha, que ele estava consolidando no Senhor, ele começou a se aventurar por caminhos de aventura e que levou a ele a estabilidade de vida. Eu conheço pessoas que estavam seguindo um propósito. Eu conheço pastores, amigo meu, que amava apacentar as ovelhas. Gostava de ficar dentro do templo. Conheceu a internet, não quis mais apacentar a ovelha. Achou mais fácil falar pela internet, porque não precisa cuidar de ninguém, você não precisa ligar, você não precisa fazer visita, você não precisa estar ali atendendo depois do culto, porque se tornou chato, porque ele entendeu que é mais fácil não ter responsabilidade com ninguém e ficar falando um monte de bobagem pelas redes sociais. É por isso que muitos pastores afundam o ministério, afundam a igreja.
Porque ele ouviu aquilo que é mais fácil para a sua vida e não o propósito que Deus colocou na sua história. Então, você precisa ouvir pessoas que vai fortalecer o propósito que Deus colocou na sua vida. Se você tem um propósito de Deus, uma revelação, Deus te deu eu gosto de falar isso. Deus nos entrega destino. Deus me entregou um destino. O meu destino é ser um sacerdote. Eu não tenho escolha. Hoje eu amo ser sacerdote, mas para mim foi confrontante, porque eu tinha uma história de vida no coração. Era emocional, não era um destino de Deus. Eu tinha um propósito na minha vida em chegar em uma área da minha vida e ter uma estabilidade daquela meta, naquela direção. Deus me confrontou e colocou verdadeiramente o meu destino. E hoje eu amo, eu não sei fazer outra coisa a não ser apacentar, a orar pelas pessoas, a aconselhar, a atender as pessoas. Eu não sei fazer outra coisa. Quem vem na nossa igreja sabe muito bem. Todos os nossos cultos, eu atendo as pessoas no final do culto. Eu sou o último a sair da igreja. O culto acaba 9h15, 9h30. Nós saímos da igreja 10h30. Porque a gente atende. Isso está no sangue. Entende? É o destino de Deus para a minha vida. Agora, se eu entendo que esse é o destino de Deus para a minha vida, eu tenho que selecionar as pessoas que podem me influenciar para que esse destino seja ampliado. Aí está você aqui. Está você aqui, seguindo um destino, um propósito de Deus para a sua vida. Aí você começa a ouvir pessoas que não vai consolidar, não vai trazer coisas importantes para o destino, para o propósito de Deus na sua vida, para aquilo que Deus colocou em seu coração. É o que está acontecendo com muitas pessoas que estão perdidas com todas as qualidades de vida. Enxerga, vê, ouve, cheira, fala, anda, tem saúde, tem uma casa para dormir, pensa, mas está perdida. Por quê? Porque está ouvindo pessoas que não lhe fortalecem nenhum dos seus propósitos que Deus colocou em seu coração. É por isso que para mim falar para alguém assim, ó, Deus está mandando dizer você parar de fazer isso e fazer outra coisa, eu tenho que ter plena certeza. Mas você acha que as pessoas hoje que estão nas redes sociais, aqueles que estão nas redes sociais, como vocês estão me vendo agora, você acha que a maioria desses homens estão pensando, estão tendo cuidado se vai influenciar você negativamente ou positivamente? Eles não estão nem aí. Como as redes sociais hoje, a comunicação está democratizada, todo mundo pode falar nas redes sociais, todo mundo pode entrar, compra um celular e entra nas redes sociais. As pessoas estão querendo expor a sua verdade. E aí que entra o grande perigo, porque nem sempre a minha verdade pode ser a sua verdade. Entende? Sim, nem sempre a minha vontade é a sua. Mas mesmo que a minha não seja a sua, eu não posso cooperar para que você desista da sua verdade. Eu tenho que ser uma peça alimentadora daquilo que Deus colocou em seu coração. Eu não estou falando de desejos banalizados, mas eu estou falando de realizações, de destino de Deus. Por isso que eu sou eclético acerca disso. Você não vai me ver aqui no canal dizendo assim, para tudo que você está fazendo e se torna um sacerdote, e se torna um pastor. Você não vai me ver falando isso. Larga tudo que você está fazendo e só serve a Deus. Isso é errado, mentira. Jesus chamou os 12 apóstolos para servir como sacerdote. Mas quem mantinha os apóstolos? Quem recebia os apóstolos nas suas casas?
E quem recebia os apóstolos tinha coisas de comer dentro da sua casa para oferecer a eles ou não? Como eles compravam isso? Então nem todo mundo foi chamado para largar tudo e servir a Deus. Algumas pessoas foram chamadas para servir a Deus, mas pode seguir o seu destino, do seu propósito, e ter felicidade na sua vida e não ter frustrações, como nós temos visto tantas pessoas. Não, a santidade é tão grande que eu vou largar o que eu estou fazendo. Cuidado. Depois você vai se arrepender. Aí depois você vai colocar na conta de Deus, dizendo: Deus me mandou largar tudo. Aí eu vejo pessoas que dizem: Deus me mandou largar tudo, mas também está sem direção. Que Deus é esse? É o que mais eu vejo hoje, pessoas agindo desta forma. Bicho, eu larguei tudo porque agora eu estou esperando o que Deus quer falar para mim. Aí passa anos, você já não é mais jovem. Os filhos cresceram, já está chegando na meia-idade, desiludido, frustrado. E alguns chegam até a dizer que encontrou a religião errada. Aí muda de religião, abandona o barco do céu. Entenda bem, quando Jesus mandou você pular para dentro do barco da salvação, ele sabia que mesmo você pensando acerca no céu, você tem filho para cuidar. Você tem filho para direcioná-lo a ter uma vida melhor nessa terra. Você tem uma família para estabilizar. Você tem sonhos. Deus não nos fez você sem sonho. Se fosse o desejo dele que você pensasse só acerca de ir para o céu, então você precisa ser maduro para seguir uma vida com Deus e tendo cuidado e manter essa comunhão para você ir para a glória, porque essa é a nossa maior esperança, é ser salvo. A maior esperança nossa é ser salvo. Mas quando você acorda pela manhã, a esperança da salvação, você tem que deixar ela em seu coração, guardar ela, mas você tem que fazer outras coisas. Você vai pensar em outras coisas. Vai ter planos, vai ter sonhos. Eu estou vendo pessoas parar de estudar porque Deus mandou. Eu estou vendo pessoas deixar os seus planos, seus estudos, coisas que são importantes para a nossa vida. Tem pessoas que acham que até o estudo fale mal no reino de Deus. Só faz mal para quem não tem uma maturidade mental. Mas para quem tem uma maturidade mental, vai saber lidar com isso. Por isso que eu falo, o primeiro princípio para você ter direção na sua vida, você tem que saber quem você ouve. Você tem que saber selecionar que tipo de pessoa você vai dar ouvido. Porque essas pessoas podem influenciar você negativamente, fazer você perder o rumo da sua história. Você pode ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, mas vencedor naquilo que Deus colocou em seu coração. Entende? Então, o princípio para uma vida vitoriosa é ter a maturidade para poder separar quem tem uma direção importante da parte de Deus para a sua vida ou não. Porque todas as vezes que nós deixamos a emoção nos conduzir, é um tempo que a gente perde e nunca mais recupera de volta. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que em algum momento da sua vida você se deixou ser levada pela emoção, passou a emoção. Hoje você entende que aquilo não era uma coisa consolidada na atitude, com temperança e com maturidade. Todos nós já passamos por isso. Não só você, não.
Eu também já passei. Todos nós passamos por isso na vida. É trabalho, é negócio, é decisões, é compra de alguma coisa, é estudo, é faculdade. Todos nós já tomamos decisões assim, que depois a gente entendeu e concluímos que aquilo foi pela emoção. E essa emoção levou um tempo da nossa vida que não vai voltar de novo. E que você precisou ter que voltar ao início e recomeçar. Conhece aquele hino? Quero voltar ao início de tudo. Isso é profético. Então, aquilo que você tomou de decisão na sua vida e que foi com maturidade, não foi embora da sua história. Ficou como consolidação. Entende? Por exemplo, aquilo que eu tomei de decisão na minha vida e que foi importante, está consolidado na minha vida. Consolidou minha história. Não foi embora isso. Isso está na minha história. Aquilo que nós tomamos com maturidade, isso se consolida na nossa vida. Mas aquilo que a gente toma decisão com imaturidade é um castelo em ruína. Entende, igreja? Então, tenha muito cuidado quem você está ouvindo. Se quem você está ouvindo está tirando o foco daquilo que Deus colocou no seu coração, que são coisas boas que Deus colocou aí, e quem você está ouvindo está tirando o foco, porque se for coisa ruim, tudo bem, não tem problema. Alguém que você está ouvindo está fazendo você tirar coisas ruins da sua vida, glória a Deus. Mas se está tocando no propósito que Deus colocou em seu coração, no seu destino, tenha cuidado. Deve ter muito cuidado. A segunda parte do versículo. Então, deixa eu falar mais da primeira parte. Não repreenda o escarnecedor para que não te odeia. Em cima desse versículo, segue a segunda orientação. Não perca tempo com quem não quer ouvir os conselhos de Deus através da sua vida. Você tem maturidade? Você tem conselhos bons? E toda vez que você dá esses conselhos, eles rejeitam. Quanto mais você aconselhá-los, mais eles vão te odiar. É o que Provérbios está dizendo. Se você repreender uma pessoa escarnecedor, ela vai te odiar. Por quê? Porque ela não é sábia para entender que aquela repreensão é um avanço para a sua vida. Se ela não é sábia, ela vai te odiar. Ela não vai aceitar. Vai começar a arrumar intriga com você, vai se tornar seu inimigo, vai odiar você internamente, não vai querer estar perto de você. Isso acontece no relacionamento de pai para filho. Eu sempre falo com a minha esposa, eu não fico falando muitas vezes com os meus filhos. Eu tenho 3. Eu já ensinei eles o que eles precisam saber. Tem pessoas que acham que se ficar falando na mente do filho o dia inteiro, ele vai tomar direções. Aí talvez você me pergunta assim, bispo, na área de filhos, eu não sei mais o que fazer com meu filho, com a minha filha. E nós, como pai, por mais que a gente saiba o que fazer, a gente sempre cai nesse erro de querer estar falando. Parece que é um erro nosso, que nunca vai sair de nós. Mas eu entendi uma coisa. Que quando nós chegamos no limite, onde nós não conseguimos fazer nada mais pelos filhos,
que eles não ouvem, porque tem filhos que você fala uma, duas, três vezes, ele te ouve, mas tem filhos que você fala 50 vezes, ele não te ouve. E pode observar que esse filho ou essa filha não se tornou seu inimigo, mas está tendo atitude como se fosse ter uma atitude com uma pessoa estranha. Aí tem filhos tendo atitude com o pai que não deveria ter, o pai está sendo como estranho, a mãe está sendo como uma pessoa estranha para eles. Então eu entendi, quando nasceu meu primeiro filho, eu falava muito na cabeça do meu filho. No segundo, já não tanto, na terceira, eu falo necessário porque é menina. Mas eu entendi que quando nós não temos mais o poder da persuasão na vida dos filhos, só nos resta uma coisa. Bispo, eu já não tenho mais o que fazer com meu filho. Se você já não tem mais o que fazer, então acabou. Então você vai fazer o quê? Vai amá-lo. Só lhe resta amar e nada mais. Por que que nós, como pai, batemos na tecla? Não, meu filho não me ouve, mas eu vou continuar fazendo isso. Minha filha não me ouve, eu vou continuar batendo na tecla. Você está criando inimigo dentro da sua própria casa. Porque ele não tem maturidade como um sábio. Ele não tem maturidade, porque o sábio não nasce sábio. O sábio, ele se torna sábio. Então, hoje, o seu filho não tem maturidade para entender como uma pessoa sábia. Deixa que o tempo ensine ele. Ele vai se tornar uma pessoa sábia a cada dia. E quando você menos esperar, daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai dizer: mamãe sempre esteve certa. Papai sempre esteve certo. Fulano falava era verdade. Mas agora ele não tem. Ele não aceita ser repreendido. Porque ele não tem essa sabedoria. E quando eu digo que ele não tem essa sabedoria, eu não estou dizendo que ele não é inteligente, eu estou dizendo que ele ainda não passou pelo processo para aprender a ser uma pessoa sábia, porque uma pessoa sábia não nasce sábio. Uma pessoa não nasce sábio, ela aprende a ser sábio. Então, ficar falando demais, o escarnecedor, o coração que não consegue ser repreendido, essa pessoa vai te odiar. Olha o que a Bíblia diz. Não repreendas. Fica falando demais. Você está errado, você é isso, aquilo. Não repreenda o escarnecedor. Essa pessoa ainda não está no nível de maturidade, de sabedoria. É um escarnecedor. Para que não te odeia. Quando nós fazemos isso, alguém passa a nos odiar. E a parte B, repreenda o sábio e ele te amará. Quando a pessoa não tem sabedoria, naquele momento, você precisa esperar o tempo de Deus. Para que quando aquela sabedoria vier, você vai repreender aquela pessoa e essa pessoa vai te amar, vai dizer: fulano, você é tão importante na minha vida. Ciclano, você é importante na minha história. Eu cresci porque eu te ouvi. Eu cresci porque eu entendi o que você falou. Então, o princípio para uma vida vitoriosa está naquilo que você ouve. Quem você ouve. Vai ficar ouvindo uma pessoa que está mais arruinada que você? A pessoa não sabe cuidar de filho, mas quer ensinar você a cuidar do seu. A pessoa não consegue cuidar da filha dela direito, vai querer ensinar você a cuidar da sua. A pessoa não tem estabilidade no emprego, mas quer ensinar você como você ter estabilidade no emprego. A pessoa não tem uma vida de oração, mas quer ensinar você a ter uma vida de oração. A pessoa não sabe o que é obediência, mas quer ensinar você a ser obediente.
A pessoa não sabe ser submissa, mas quer ensinar você a ser submissa. Não vai lhe ensinar nada. Vai ensinar tudo errado. Porque nós não podemos ensinar para alguém aquilo que nós não temos entendimento. Eu entendo das coisas espirituais. Se eu precisar de alguma orientação jurídica, quem que eu vou procurar? Eu vou procurar um advogado. Eu não vou tentar ficar resolvendo minhas coisas juridicamente, porque eu vou perder as guerras. Eu vou perder essas causas. Então eu vou procurar um advogado, porque ele tem um entendimento para isso e vai me orientar. É a mesma coisa. Quando você precisa buscar o seu direito, você vai aonde? Vai para a promotoria. Quando você precisa de um estudo, para onde você vai? Quando você precisa evoluir nos seus estudos, para onde você vai? Você vai para uma prisão de homens? Você procura um colégio, porque você sabe que naquele colégio você vai receber o que você precisa para avançar na sua vida. Assim como você tem entendimento de que se você quiser ser alguém importante, você precisa estudar, você precisa procurar entender aquilo que você quer fazer para você avançar. Faça isso na sua própria vida quando você seleciona aquilo que você está escutando. Uma das coisas que eu percebi hoje no Brasil e na vida de alguns pastores, e que eu conheci alguns pastores que têm canal no YouTube, que eles ficam descontroladamente ligados ao canal no YouTube dele. Uma certa vez eu tive na casa de um desses líderes, que o dia inteiro o celular andava na mão. Toda hora ele ficava olhando para ver quem é que postou mensagem. Deixa eu ver quantos tem. Quantas visualizações. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Uma vez ou outra você entra para ver, isso é normal. Mas ficar ali o dia inteiro, deixa eu ver, cresceu, não cresceu, abaixou, perdeu, entrou, alguém falou, alguém não falou, deixa eu ver quem é, deixa eu ver quem ele é. Tem pessoas que entram no canal no YouTube dele e fica clicando em cima das pessoas que põem mensagem para ver quem são essas pessoas. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Uma pessoa insegura, ela dá sinais. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um trabalho no YouTube com você. Eu não preciso elevar minha voz num tom de brabeza ou num tom de segurança para tentar mostrar para você, não. Para você me ver dizendo assim, o bispo é um homem seguro. Não, eu sou o que sou. Esse é o som da minha voz. É assim que eu falo. Eu gesticulo. É assim que eu ajo. É assim que eu chamo as pessoas. Filhinho aqui, filhinho na igreja. Atendo, não atendo. Às vezes você entra aqui no canal e vê o bispo dando uma orientação forte, como você viu este dia na oração da madrugada, eu falei sobre isso. As pessoas que entram na oração da madrugada e durante o dia ficam mandando mensagem o dia inteiro, achando que eu tenho obrigação de ficar ouvindo a pessoa o dia inteiro, se eu tenho meus afazeres. Aí a pessoa não tem paciência, quer que o bispo atende, se não atende, se descreve, sai do canal, mas não deixa de me ver e fica mandando mensagem. Quem sabe o pastor me ouve e ainda me responde. Eu não posso parar o dia inteiro para poder ficar respondendo vocês como é que eu vou fazer com a minha vida, irmão. Aí essa semana eu falei na oração da madrugada, perguntei, você que vive fazendo isso e não tem paciência, você já ligou para o seu pastor? Já ligou para a sua pastora? Já ligou para eles? Encontrou eles? Tem hora que tem que falar, eu sou assim. Eu sou verdadeiro assim. Tem muitas fraquezas, mas eu não sou hipócrita. Eu sou o que sou. Eu não oro? Eu não oro. Bispo, eu não jejuo? Eu não jejuo. Fala a verdade.
Você não precisa mascarar uma coisa. As pessoas hoje estão muito sensíveis para perceber que tipo de pessoa nós somos. E a pior coisa que tem na vida é a gente representar alguém que nós não somos. Isso se chama hipocrisia. Então eu disse a vocês, todos que mandam mensagem, eu vou ver a mensagem, ou pela manhã, ou na parte da tarde, quando eu chego em casa, eu vejo as mensagens. Hoje eu estou em casa. Não é costume de estar todos os dias, mas hoje eu tirei para estar, vou fazer um vídeo, estou tranquilo hoje, estou aqui, vou ler sua mensagem, li. Aí tem pessoas que desaforadamente, mas esse pastor lê a nossa mensagem e não atende. Nunca vi um pastor desse jeito, mas o seu nunca te respondeu. Aí você acha que eu recebo 400, 500 mensagens por dia, sou obrigado a responder você na hora que você quer. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou o que sou, não vou fazer para te agradar. Vou fazer na hora que eu tiver a graça para fazer e pronto. Aí todo dia eu recebo mensagem. Agora imagina, meus irmãos, pensa. Eu recebo 200, 300, 400 mensagens por dia, dependendo do vídeo. Aí um monte de mensagem dizendo assim, pastor, ora por mim agora. Faz uma oração por mim agora. Faz uma oração por mim agora. É um monte de mensagem, faz uma oração por mim agora. Agora ele pergunta. A pessoa não tem noção para entender que não é só ela que manda mensagem, tem um monte de pessoa que manda mensagem. Imagine se eu for orar por todas as pessoas, eu vou ficar o dia inteiro. O dia inteiro orando no celular pelas pessoas. Eu lá tenho mais o que fazer. Tudo tem um tempo determinado. Você quer minha oração? Por que você não pode fazer um sacrifício para estar 3 horas da manhã? E eu já percebi algumas pessoas que eu andei orando pelo celular. Por que eu não fico orando muito no celular hoje para as pessoas? Antigamente eu fazia isso, minha esposa ficava até doida aqui. Por que eu não faço isso mais? Porque um monte de pessoa que pedia oração durante o dia não voltava no canal depois. Só voltava quando precisava ouvir outras revelações de novo. Quer orar? Quer oração ao vivo, minha irmãzinha? Quer? Não vai fazer nenhum sacrifício? Por que eu tenho que estar na madrugada às 3 da manhã buscando a presença de Deus e você quer receber uma ligação durante o dia para mudar a sua vida? Será que não está na hora de pagar um preço? Não, minha irmã. É isso. Aí eu repreendo você aqui desse jeito porque eu te amo. Se você é sábio, você vai me amar. Mas se você não é sábio, você vai me odiar. Tem até pessoas saindo aí, ó. Tem pessoas saindo. São escarnecedores. Não são sábios. Eles não são sábios. São escarnecedores. Eles não estão preparados. Eles não foram forjados pela sabedoria. Porque quando você recebe uma repreensão e você é sábio, essa repreensão vai levar você ao avanço da sua história. Quando eu estou falando de repreensão, eu estou falando de repreensão com cuidado, sem desmoralizar ninguém, sem humilhar ninguém, sem envergonhar ninguém, sem fazer vexame com ninguém. Uma repreensão saudável no Senhor. Sabe aquela repreensão que vem de Jesus com um toque de amor tão profundo que a pessoa nem sente a repreensão? É isso aí. Então, quando você repreende uma pessoa sábia, essa pessoa vai amar você profundamente. Eu não estou falando de maltratar, como a gente vê algumas pessoas aí. Aí não, a pessoa vai te odiar mesmo, não tem jeito. Até uma pessoa sábia, é perigoso odiar alguém. Claro que uma pessoa sábia não vai odiar nesse ponto de ódio, mas vai ficar entristecida. E como eu entendi isso? Porque na vida, irmão, você não nasce sabendo. Eu aprendi isso com os meus erros. Eu já entristeci pessoas, já me entristeceram. A vida me ensinou muita coisa. 44 anos, você aprendeu alguma coisa. Então, se eu estou ensinando isso, porque eu já aprendi isso na própria experiência. Com os erros, cometendo erros, entristecendo pessoas. Esse negócio de você olhar para nós e ver perfeição, não se iluda, minha irmã.
Nós estamos no mesmo processo de aperfeiçoamento. Tantos homens que durante muito tempo nós dizíamos, fulano é um santo homem de Deus. Agora, depois que morre, nós vamos descobrir que tem um monte de rastro confirmado de coisas estranhas. O santo homem que morreu deixou mais de 100 milhões de propriedade, de negócio. Um homem que a igreja era simples, o povo era simples, vivia mostrando uma vida simples, você entende? É difícil. O homem que vivia pregando contra a prostituição descobre hoje que tem filhas de 30 anos de idade. Todo mundo, igreja, pode cometer erros. Essa ilusão da gente achar que um homem é um santo homem de Deus, isso não existe. Nós estamos no processo da evolução. Nós estamos no processo do aperfeiçoamento de Deus. Nós estamos sendo santificados agora para se tornarmos santos na vida futura. Não há santo exclusivo na terra. Nós estamos no processo da santificação para chegarmos no auge da santidade. Que auge é esse? O auge do céu. Quando nós chegarmos lá, acabou. Santidade pura. Não vai ter outra coisa. Mas aqui nós estamos sendo no processo da santificação. Então, eu entendo que quando nós temos essa sabedoria, nós aceitamos a repreensão e nós amamos a pessoa que nos repreende. Observa, eu vou dar um exemplo dentro da sua própria casa. Vou dar um exemplo dentro da sua própria casa. Eu tenho 3 filhos, todos eles com temperamento diferente. O mais velho é muito calado, fala pouco, mas sempre está observando o que os outros estão fazendo e aprende com muita facilidade. O do meio é super inteligente também, mas é mais esquentadinho. O sangue dele é mais quente. A Suzana, que eu achava quando ela era criança, ela era muito briguenta. Hoje ela é muito medrosa, mas centrada naquilo que ela quer. Quando ela quer um negócio, ela vai. E aí, dentro do seu lar, você observa os filhos que mais aceitam a sua exortação são os que mais consolidam sua vida na terra. Os filhos mais obedientes aos pais, que quando o pai repreende, são os que mais vão trilhando caminhos de vitória. É por isso que dentro de uma família de 5 filhos, tem filhos que estão mais derrotados, tem um que não conquista muitas coisas, já tem outros que conquistam mais. Já tem outros que, debaixo da obediência, sabedoria, porque alguns filhos recebem sabedoria mais cedo, outros levam mais tempo para adquirir essa sabedoria, entende, igreja? Não é que eles são burros, não tem filhos burros. Tem alguns que demoram demais a alcançar esse nível de sabedoria. E aí eles levam mais tempo, mais difícil para alcançar as coisas. Então você pode tirar conclusão dentro da sua própria casa. Você que hoje tem 40, 50 anos, você conhece os seus irmãos. Dá uma analisada nos seus irmãos. O que mais desobedecia a mamãe? O que mais era brigão, xingador, rebelde? Onde eles estão? Então, uma pessoa sabe quando é repreendido, ela passa a amar a pessoa. Então, é importante que você saiba isso. Não tenta repreender quem não quer conselho. Não jogue fora. É por isso que eu falo claramente aqui, se você não tem sabedoria para ouvir o bispo, tem outros canais que você não precisa ouvir nada, que vai falar o que te agrada. Que vai falar para prostituir mesmo, que vai falar para roubar mesmo, que vai falar para fazer isso, para fazer aquilo.
para troca de um, troca não sei o que, muda de casamento cada 50 vezes, pode casar 50 vezes, pode nem ficar casado, pode só se prostituir, só juntar. Todo lugar tem alguém para falar para você aquilo que você quer. O problema é que nem tudo aquilo que nós queremos tornará a ser nosso. Nem tudo aquilo que queremos chegará, melhor dizendo, a ser nosso. E nem tudo que queremos é o melhor para a nossa vida. Por isso devemos ter maturidade para aceitar a repreensão. Mais uma vez, a repreensão que não tira a sua dignidade. A repreensão que não maltrata você. Porque até Jesus, para repreender os homens, ele tinha sabedoria. Até isso, irmãos, eu fui aprendendo ao decorrer do tempo. Eu descobri pela palavra de Deus que o nosso exemplo é mais importante. Eu ouvi essa frase essa semana. Um homem dizendo que alguém procurou e disse assim, pega isso como exemplo, mãe. Isso não é só para filhos, não, também igreja, tudo isso é importante. Trabalho. Esse homem falou assim, que uma mulher lhe procurou e a mulher disse assim, fulano, eu tenho um filho que é drogado. Já fiz de tudo com ele, não sei mais o que fazer. Tudo que o senhor pensa para fazer para o meu filho que é drogado, eu fiz. Botei na clínica, paguei dinheiro, fui atrás dele no meio da Cracolândia, andei pelas madrugadas, ia atrás dos bailes, fui atrás dos meninos para não ser morto, fiz de tudo. Aí a mulher falou assim, o que o senhor acha que eu devo fazer agora? Porque eu já não sei mais o que fazer. Aí esse homem sábio respondeu uma coisa, essa semana eu vi essa frase, eu falei, é verdade. Aí esse homem sábio disse assim, você já fez de tudo? A mãe disse, sim. Aí o homem falou assim, talvez está lhe faltando uma coisa só. Ela, o quê? Aí o homem falou, ama ele incondicionalmente. Se você já fez de tudo, não tem mais o que fazer, ama ele, pronto. A mulher ficou pensando, mas poxa, será que eu não amo meu filho? Se eu estou fazendo de tudo? Às vezes até o amor, irmãos, ele precisa ser paciente, é o que a Bíblia diz. Até para você querer a mudança da vida de alguém, se você ama, você tem que esperar o tempo. As mulheres sábias, quando amam o esposo, espera o tempo e Deus salva o esposo. A mulher tola, mesmo amando o esposo, mas tola, está há 20, 30 anos com o esposo dentro de casa e o esposo não muda. Ah, pastor, mas eu sou tolo, tenho 20 anos. Alguma coisa você está fazendo errado que está impedindo o trabalhar de Deus na vida do seu esposo. E quem sabe, Deus está mandando você se calar e você está abrindo a sua boca para lá e para cá toda hora. Ah, é porque ele faz isso? Cala, irmã, em nome de Jesus. Talvez seja a única coisa que você não fez ainda. Fique em silêncio. Porque quanto mais nós falamos, mais... Irmão, isso é normal. Quanto mais nós falamos, observa, nós pioramos as coisas. E às vezes, nós temos conhecimento do que devemos fazer. Quer ficar em silêncio e a gente quer falar. Tagarelar, 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 tagarelar. Isso é um perigo. É quando para, o silêncio às vezes resolve tantas coisas. Porque o silêncio, quando você fica no silêncio, o silêncio
guarde bem essa frase. Separa essa frase e escreve essa frase e envia para outras pessoas. Guarde bem isso. O silêncio é a resposta de uma pessoa sábia e inteligente. Entende, igreja? Então é isso. Olha, cuidado quem vai te dar conselhos. E se alguém lhe repreender no amor, sem humilhar você, sem envergonhar você, ame essa pessoa, porque essa pessoa vai direcionar você para fazer você avançar na sua história. Cuidado. Cuidado. E outra coisa que é importante, guarde isso. Eu fico vendo algumas pessoas agirem aqui no canal. Eu fico vendo algumas mensagens. A maioria das vezes eu não vejo. Quem vê é minha esposa, né? Pessoas postando aqui, colocando mensagem aqui, humilhando as pessoas, julgando as pessoas em tudo. Julgando em tudo. Esse tipo de pessoa está doente. E são pessoas que, quando a gente vai olhar a vida dessas pessoas, quando você encontra, entenda bem, isso é muito forte. Quando você encontra pessoas que julgam as outras em tudo, pode ver a vida desta pessoa está em ruína. Essa pessoa está em ruína, não está bem consigo mesmo. Está doente emocionalmente. Não consegue resolver os seus problemas emocionais. Uma pessoa que julga as outras pessoas profundamente não consegue resolver os seus problemas emocionais. São emocionalmente doentes. Precisam de ajuda. A Bíblia diz para nós sermos temperados, sim ou não? Diga aí para mim. A Bíblia diz para a gente ser salgado ou sem sal? Você que conhece a Bíblia Sagrada, o que Jesus nos manda ser? Salgado demais ou sem sal? A Bíblia nos manda ser o quê? Deixa eu ver se alguém sabe dizer. Temperado. Temperado não significa que você seja uma pessoa sem sal. Uma pessoa que tem o temperamento na sua vida é uma pessoa sábia. Pode a pessoa não ter nem estudo. A pessoa pode não ter estudo, mas é uma pessoa sábia. Porque sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Tem pessoas que é formada, é capacitada, é doutor, é doutora, mas é arrogante. Ninguém gosta de estar perto. É ridícula. Discrimina as pessoas. Despreza as empregadas. Despreza os trabalhadores, quer humilhar todo mundo. E é formada. É formada. Não confunda inteligência com sabedoria. São duas coisas diferentes. Sabedoria você adquire mesmo não sabendo ler nem escrever. São duas coisas diferentes. Então você pode ser uma pessoa com pouco estudo, mas uma pessoa extremamente sábia, que todo mundo quer ouvir você. Esse século XXI me noja um pouco, por quê? Deixa eu falar de mim, por exemplo, eu sou negro. Eu sou negro. Mas se tem uma coisa que eu mais detesto assim, de ver, é um negro soberbo.
fica mais feio ainda do que um branco soberbo. Por quê? Porque nós já sofremos demasiadamente. A minha mãe, como já falei para você, é descendente de italiano, de judeu, de italianos, portugueses. Meu avô é de Portugal. Meu pai é descendente de escravo. Nós negros já sofremos demais. E a Bíblia diz que no sofrimento você encontra o quê? A esperança. Como assim, bispo? Quem sofre tem mais esperança? Todos os obstáculos que você passou fez você ser o que você é hoje. Mais forte, mais determinado, mais valente. Lembra na sua infância que você sofreu demais. Não tinha o que comer direito. Não tinha o que vestir direito. Vou só dar um exemplo. Passava fome. Seu pai não tinha condições de dar uma roupa decente para você. O que você transformou isso? Uma valentia. Você diz, não, eu vou lutar, eu vou trabalhar mais, nem que trabalhe até mais tarde. Mas meu filho vai ter um sapatinho bonitinho. A minha filha vai ter um sapatinho bonitinho. Eu não estudei muito, mas meu filho vai estudar. Todo sofrimento produz esperança. Porque uma pessoa que não passa por adversidades, ela não cresce. Vou dar um exemplo para você. Não cresce como ser humano. É só você fazer o análise de dois tipos de filhos. Um filho que é criado, que tem tudo, e é tudo mimado, é bem mimadinho. E um filho de um pobre, que às vezes não teve muita coisa na sua infância. Dessas duas crianças, só um sabe dar valor à vida de verdade. O primeiro que teve de tudo, ele não vai valorizar aquilo que ele não entendeu, que foi sofrimento para conquistar. Você pode lutar para dar ao seu filho o que você não teve. Uma boa roupa, uma boa escola. Não há problema nisso. Mas eles precisam saber o valor disso. Eles precisam saber o valor. Quando criança, a vida toda na minha infância, eu sempre vi papai guardar o dinheiro no cofre. Moedinhas. Eu cresci vendo mamãe guardando as moedinhas de casa dentro do cofre. Quando eu era muito novo, ainda não entendia por que papai guardava as moedinhas no cofre e ele tinha prazer em dizer para a gente, mostrar aonde estava o cofre. No tempo, quando criança, eu não entendia. Mas aquele ensinamento tão simples me fez ser uma pessoa hoje controlada com dinheiro. Entende? Só tem duas coisas hoje, uma, melhor dizendo, que me descontrola no dinheiro. Só tem uma coisa que me descontrola no dinheiro: comida. Se eu tiver que sair com minha família e tiver que comer alguma coisa e aquele dinheiro, eu vou precisar dele no outro dia, eu gasto ele comendo. Porque eu sei a dimensão do que é você ter fome. Quando criança, nós não tínhamos tudo para comer. Eu fui conhecer pão com 10 anos de idade, um pão para cada um. Lá em casa não tinha isso. Para quem é mais antigo, antigamente se fazia um pão grandão assim, ó. O pão era grande e a mãe vinha cortando os pão. Não era pequenininho como é hoje, não. O pão vinha grandão, chamado pão bisnaga. Aí o papai ficava repartindo aquilo. E às vezes era um pedacinho que só. Hoje eu me tornei uma pessoa equilibrada. Eu não tenho dívida.
Tudo que eu compro, eu procuro fazer o máximo para comprar à vista, ou então eu espero um pouco. Eu só tenho um cartão, não tenho cartão de crédito e eu durmo tranquilo. Entende? Aquilo para mim foi uma lição. Eu peguei aquilo, eu senti, e eu faço a mesma coisa hoje. Eu tenho um cofrezinho aqui em casa desse tamanho, minha filha vê o dia inteiro, meu filho vê o dia inteiro, e os meus filhos estão crescendo, entendendo a importância de cada moeda. Tanto que o meu filho mais velho é um bom trabalhador, conquista as coisas, é o pé no chão, é um coração muito liberado acerca de dinheiro. Ele não se apega a dinheiro, mas ele sabe o valor dele. O meu filho do meio, ele ganha o salário dele e fala no outro dia que não tem dinheiro. Tá tudo guardado. Esse dia meu filho recebeu, tira o dízimo. É. O meu filho do meio tira o dízimo. Os dois são dizimista fiel. O meu filho do meio, eles não compram nada aqui dentro de casa. Às vezes eu peço ele, meu filho, paga uma internet. Aí agora eu negociei com ele. Um mês eu pago a internet, o outro mês ele não paga. Um mês eu pago, o outro mês ele paga. Um mês eu pago. E aí esse dia, meu filho, esse é o mês que você pagar a internet. Você recebeu? Aí esse dia ele estava falando comigo, recebi num dia. Aí eu fui perguntar, meu filho, cadê seu salário? É, pai, tá investido. Sabe alguém que fica escondendo dinheiro? Mas se não for assim, você não consegue ter as coisas. Se nós não soubermos dominar aquilo que pode destruir a nossa vida, isso vai destruir a nossa vida. Entende? É assim que funcionam as coisas. Mas para mim adquirir essa sabedoria, eu precisei de um exemplo. Papai não era daquele homem de ficar falando assim. Meu pai nunca foi daquele homem de ficar assim. Meu filho, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ficar nessa doutrina. Papai não era esse tipo de homem, não. Todos os pais que eu conheço, que foram incisivos violentamente na vida dos filhos, deixaram um rastro muito profundo. E aquilo que tanto insistiu na vida do filho não aconteceu. Por quê? Porque o filho não tinha sabedoria para entender a repreensão. Ou talvez a repreensão era de uma forma desequilibrada. Ah, bicho, mas quando eu era criança eu fui criado no espancamento e eu sou uma boa pessoa. Amém. A verdade é que quando você tem a sabedoria, você não precisa espancar seus filhos para eles seguirem um caminho vitorioso. A maioria das vezes o seu filho vai fazer exatamente como você faz. Se você é uma mulher virtuosa, que honra o seu esposo, a possibilidade da sua filha casar e honrar o esposo é muito grande. Mas a gente vê mãe por aí nas baladas da vida, que vive trocando de homem, faz de tudo que a vida oferece. Aí chega dentro de casa e fala para a filha: minha filha, não se prostitui. Oh, pelo amor de Deus, é hipocrisia demais. A filha não vai ouvir, não. Ela vai fazer do jeitinho que essa mulher faz. Vai fazer a mesma coisa. Os filhos não aprendem com fala, aprendem com exemplos. Se não tem exemplo, não tem filhos sábios, maduros, para ter uma vida extraordinária. Entende?
O irmão está dizendo aqui, Lana. Meu pai não batia, não, mas minha mãe só faltava matar. Eu tenho que ter cuidado em falar algumas palavras, senão o YouTube vai bloquear. Sim, eu levei umas varadas assim, mas lá em casa nunca teve esse negócio de espancamento, esse negócio. Sim, muitos de nós sofremos com isso. E o mistério todo é que o tempo se torna o nosso inimigo. Vou dar um exemplo para você. O tempo se torna o nosso inimigo. Vou dar um exemplo para você. Aí você diz assim, bispo, eu não estou dizendo que é o caso desse irmão, tá? Desse irmão que postou aqui. Não estou dizendo que é seu caso, não, tá bom? Estou só dando um exemplo. Mas você que está aí, que viveu isso, você vai entender. Vou dar um exemplo. Os filhos que estão aqui, que hoje já são maduros, 40, 50 anos, que apanharam violentamente, vocês se tornaram uma pessoa forte. Ah, sim, claro. A geração passada era mais forte. Tudo bem, no corpo, não psicologicamente. Por quê? Porque mais se vê hoje são pais de 40, 50 anos que não souberam instruir os seus filhos psicologicamente. Por quê? Porque aquelas pancadas deixaram marca não no corpo, mas na mente e no coração. E mesmo os pais de hoje, muitos deles dizem assim: eu errei com os meus filhos, porque eu repeti a mesma coisa que fizeram comigo com os meus filhos. E hoje você vê o seu filho tomando alguma decisão ou fazendo alguma coisa e você fica assim: a culpa é minha. Eu tive parcela de culpa nessa situação. Porque eu fui igual meu pai, fui igual minha mãe, fui rude desse jeito. É o tempo que vai mostrar o quão doente nós ficamos com determinadas situações na nossa vida. Porque a gente costuma analisar 1 ano, 2 anos. Mas quando se trata de tempo, é que a gente vê o resultado daquilo que foi produzido em nós. Entende, igreja? Então, tem sabedoria. Cuidado com quem você está ouvindo. Você sabe por quê? A maioria dessa juventude hoje estão seguindo caminhos antibíblicos, vou dizer assim para não entristecer ninguém. Você sabe por que muitas meninas hoje e meninos hoje estão seguindo o caminho totalmente antibíblico? Você sabe por que eles descobriram esse caminho? Não foi porque você ensinou, não, minha irmã. A geração de hoje, que estão mudando para outros lados, fora da Bíblia, não foi porque você ensinou, não. Foi porque ele aprendeu pessoas que estavam na mesma direção fazendo isso. Porque quando eu encontro uma mocinha tendo um comportamento diferente, não foi a mãe que ensinou. Ela aprendeu com uma coleguinha ou está ouvindo alguém. E por isso está sendo influenciada desta forma. E aí se torna aquela pessoa com situações antibíblicas. Não foi você que ensinou, pai. Foi você? É eu que ensino meu filho a ser um bandido, a ser um... Hã? Ele aprende com quem? Alguém ele vai ter que ouvir. Foi você que ensinou seu filho ou sua filha? Não, eu nasci homem, agora quero ser mulher. Foi você? Foi você que ensinou seu filho? Vou dar um exemplo. Foi você que ensinou seu filho, minha irmã, a ficar iludindo as mulheres na rua, as filhas das irmãs? Foi você que falou assim: meu filho, faz o seguinte, sai pegando todas aí, tá?
sai pegando as filhas de todas as mulheres, as mães, e estraga elas. Foi você que ensinou isso? Não. Alguém ensinou ele. Alguém que ele parou para ouvir. Alguém que ele pegou como inspiração. Alguém que ele viu e disse, ah, fulano fez isso, parece ser uma coisa boa fazer também. Por isso que eu sigo. Essa geração, os demônios dessa geração, eles são migratórios. Ele entra na vida de alguém para influenciar outra pessoa, para pular para aquela pessoa, a influencia outra pessoa, pula. Esses demônios que nós estamos vendo hoje são demônios migratórios. Ele precisa entrar em alguém para influenciar, para depois pular para aquela pessoa que ele influenciou. Aí pula de novo para outra pessoa, ele vai pulando. Ele vai contaminando, contaminando, contaminando. Esse é o demônio da geração de hoje. Porque ninguém nasce endemoniado. Ninguém nasce perverso. Ninguém nasce um adúltero, um bandido. Ninguém nasce um matador, um sanguinário perverso. Eles são forjados a serem isso. E quando nós entendemos na sabedoria de Deus, quando entendemos, inclusive, irmãos, tem pessoas que me perguntam muito acerca disso. Tem muitas pessoas que me perguntam acerca de homossexuais. Você nunca me virá, você não vai me ouvir falando aqui, discriminando eles, humilhando eles. Não. Por quê? Porque esse tom de humilhação e de vergonha eles já estão ouvindo na sociedade. Eles não precisam mais de mim para fazer isso. Eu tenho um jovem na nossa igreja que ele já falou que é homossexual. Ele vai na nossa igreja, ele gosta de conversar comigo. Vou lá, abraço ele, dou atenção a ele. Ele nunca foi discriminado na nossa igreja. Ele sabe que não é uma coisa à luz da Bíblia. Entende, igreja? Eu tenho mães que falam comigo assim, bispo, eu tenho filhos homossexuais eu odeio. É claro, o pecado a gente sempre vai odiar. Mas o ódio que os pais vão ter para os filhos vai fazer ele mudar de caminho? De alguma forma os demônios conseguiram. Será que vai? Não, não vai mudar. A Bíblia diz que nós devemos seguir os conselhos bíblicos. E disso nós não abrimos mão. Nós seguimos conselhos bíblicos. Agora, da forma que nós devemos se comportar com determinadas pessoas acerca das suas direções antibíblicas, isso pode definir quem nós somos. Quando eu vejo a história de Jesus chegando para aquela mulher de Samaria, samaritana, Jesus não chegou dizendo para ela que os maridos que ela teve era uma coisa certa. Jesus não falou para ela, mulher, você tem um sexto marido, roubaste 5, e agora que está contigo não é seu. Jesus não disse para ela, isso é certo a fazer? Não. Antes de Jesus mostrar para ela que ela tinha um problema de relacionamento com homens, o que Jesus mostrou para ela? Afeto. Jesus não chega para ela e aponta o pecado. Jesus primeiro cria um relacionamento com ela de amizade, de confiança.
Se a gente perder esse laço de confiança de alguém, nós nunca ganharemos essas pessoas. Eu estou falando de todas as pessoas, seja um adúltero, um prostituto, um drogado, um matador, um assaltante. Se eles não olharem em nós e sentirem confiança na nossa vida para com eles, eles nunca serão salvos. Então, a gente deve ter muito cuidado com o que ouvimos, com o que falamos. Porque às vezes nós, como ser humano, guarde bem isso, a gente quer resolver as coisas à base da palavra. Tum, 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 como dizia meu professor de elétrica, pum, Paraná, pão doce. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal costuma, agora não se fala isso muito, mas antigamente se falava isso. Pum, Paraná, pão doce, o que é? Mandava a palavra aos ventos. Mandava a palavra aos ventos. E todo mundo que manda a palavra aos ventos tem que aguentar a consequência. De uma forma ou de outra, ela virá. Então, a gente tem que separar as coisas. Alguém fala, mas pastor, você não é contra o pecado, disso, daquilo? Eu sou contra tudo que a Bíblia diz. Que é pecado, é pecado. Aquela mulher também que tinha roubado 5 maridos à beira do tanque, era uma pecadora. Mas Jesus fez ela entender que o pecado dela estava fazendo ela sofrer de forma pacífica, ordeira, sem humilhá-la, sem desprezá-la, sem botar ela no chão, sem acabar de afundar a vida dela. Quem sabe aquela mulher já estava pensando na morte, pensando em se matar, e Jesus chegando ali dizendo, você é uma adúltera, ela ia sair dali e se jogar no fundo do poço. Você não sabe como ela estava? Esse é o problema. A gente não sabe como as pessoas estão e nós queremos mandar as palavras ao vento do jeito que nós achamos que deve ser. Nós temos esse defeito, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: cuidado. Da mesma forma que você está condenando alguém, tu será condenado. Nós temos experiência aí pelos YouTube da vida aí, que vivia condenando os outros, dizia que tudo era do Satanás. Tudo que pregava acontece hoje na vida dele, tudo. A palavra é uma espada de 2 gumes. Aquilo que você lança contra alguém, um dia vai chegar na sua vida e vai cortar na mesma proporção. O problema é que nós, às vezes, somos dodói. Nós queremos cortar numa dimensão, mas quando aquela mesma espada vem cortar em nós, aí que é aquela frase que as pessoas dizem, né? Quando a gente não sente a dor, fica fácil, né? É, fica fácil. Mas como a Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Então, tudo que você liberar em palavras, um dia virá contra você para fazer a mesma coisa que fez na vida dos outros. Vai cortar você na mesma proporção. Você vai encontrar alguém que vai fazer a mesma coisa contigo, no profundo do seu coração. As mesmas coisas que você provocou em alguém, você vai experimentar. É assim que funciona. Por isso que Jesus teve cautela ao conversar com aquela mulher no tanque de Samaria. Houve um episódio uma vez que Jesus estava dentro da casa de alguém
E a Bíblia diz que chegou uma prostituta, Madalena, e se prostrou aos pés de Jesus. Mas naquele tempo era um desrespeito uma prostituta que trabalhava assim, entrar numa casa e se prostrar aos pés dos homens daquele jeito. Era uma reunião de homens. Por isso que os judeus ficaram todo eufóricos quando viu ela. Aí Jesus disse assim: eu entrei na casa de vocês, vocês não beijaram meus pés. Eu entrei na casa de vocês e vocês não lavaram os meus pés. Essa mulher beijou os meus pés, lavou os meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Olha que lição poderosa. E os homens vivendo liturgia. Não, ela não pode dobrar-se aos pés de Jesus. Ela é uma prostituta, ela é impura. Mas parece que os homens até hoje não aprenderam isso, irmãos. A palavra da verdade, ela vai continuar sendo verdade. Agora, como se comportar com ela para outras pessoas, isso que nos diferencia. E vou dizer uma coisa a vocês, eu estou conversando com vocês, eu estou ensinando vocês algo que eu precisei aprender na pele, o quanto isso foi ruim para mim. Houve um tempo na minha vida que para mostrar que eu era forte, eu precisava julgar as pessoas. Tem pessoas que na realidade não passa de um fraco ou de uma pessoa fraca, mas tenta se impor no julgamento para mostrar uma pessoa forte. Até um dia que essa pessoa não aguenta ficar segurando esse peso de que sou uma pessoa forte, sou uma pessoa forte, sou uma pessoa forte. Aí vem uma tribulação que desmonta aquela pessoa e ela mesma acaba ficando envergonhada com ela mesma, ou vice-versa. Ele mesmo fica envergonhado com ele mesmo. Por quê? Porque descobriu que era um fraco. Porque a maior vergonha não é quando alguém descobre que nós temos fraqueza. É quando nós temos caráter. A maior vergonha é quando nós mesmo paramos e pensamos: poxa, não consegui realizar aquilo. E eu sempre disse que eu era forte naquilo, mas eu descobri que eu sou fraco. O trauma é pior do que alguém dizer: você é fraca. Mas quando a ficha cai, você entende, a dor é maior. Isso para alguém que é sensato, que não é hipócrita. Porque tem pessoas que descobrem que é fraco, mas ainda continua se enganando a si mesmo. Tem pessoas que ficam se enganando. Você tem uma fraqueza? Reconheça que tem essa fraqueza e pronto. Bola para frente. Vamos para a guerra. Se nós continuarmos enganando a nós mesmos, não haverá evolução. Quando nós enganamos a nós mesmos, nós não evoluímos nesta área. Nós paramos no tempo. Mas quando nós entendemos o quanto nós somos fracos em determinadas situações, significa que nós vamos trabalhar para um amadurecimento. E aí nós vamos pisar um degrau acima. Mas quando nós não temos entendimento, nós ficamos parados no tempo. Aquilo não evolui na nossa vida. Passa anos e entra anos. E às vezes chega a velhice, com decepções profundas. E só nos resta se lamentar e ficar remoendo tudo aquilo dentro de nós. Então, é importante a gente reconhecer as nossas fraquezas. Agora, existe aquela pessoa que é assim, ela reconhece as suas fraquezas.
mas ela não se entrega às fraquezas, é diferente. Tem aquela pessoa que reconhece a sua debilidade e diz assim: não, eu tenho debilidade acerca disso, mas eu não vou me entregar a ela, eu vou vencer, eu vou para frente, vai dar certo. Agora tem aquela pessoa que não reconhece a sua debilidade, essa engana a si mesmo. Agora tem aquela que reconhece e não se entrega, é diferente. Então você deve reconhecer e se posicionar para não se entregar a essa fraqueza. Agora dizer, não, eu não sou assim, eu não sei o quê, não sei, não, não. Aí tá todo mundo falando, cuidado, você é assim. Ou até mesmo assim, poxa, agi incorretamente com aquela situação. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho que melhorar. Ah, não, não quero saber, não. Isso é normal da vida. É se enganar a si mesmo. Isso é perigoso. É glorioso, né? Os ensinamentos. Eu ainda, provavelmente, ano que vem, que esse ano, talvez eu não consiga. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer o comportamento humano desde criança. Os meus pais ficavam até surpresos assim, porque os meus avós, eles paravam muito para conversar comigo. Porque o avô é o seguinte, o avô, ele não fica conversando com o neto se o neto é distraído. O avô, ele é mimoso, né? Os avós, vamos dizer assim, os nossos avós. Você que é vovó, você é mimosa, não é? A gente quer mimar os netos, tudo. A gente quer mimar. A gente até deixa os netos fazer aquilo que a gente não quer que seja feito, mas a gente acaba deixando. Mas o avô, os avós, não insiste com o neto que não quer dar ouvido para parar para ouvi-los. Por exemplo, se um neto ele é muito arteiro, ele não para conversar com o avô não tem por que ficar sentando com ele para contar história ou para contar experiência. Mas quando um neto para e gosta de ficar perto do avô, o caos vai embora. Eu era dessas crianças. Eu não podia ver uma pessoa velha que eu parava para ouvir. O que aquela pessoa ficava falando? Aquilo me chamava atenção. Minha mãe sempre dizia: Paulinho ia na igreja, em vez de conversar com os meninos, ficava ouvindo os irmãos de idade. Eu gostava, irmãos. Hoje eu descobri a importância daquilo. Então, nós estamos em falta de parar um pouquinho para dar atenção a quem realmente tem experiência para nos ensinar. Essa geração do sabe tudo. Se hoje nós estamos vivendo um tempo de tribulação terrível dessa geração, a próxima que vai vir será pior do que essa. Porque essa geração já não quer dar mais ouvido a quem tem sabedoria para lhe ensinar. Porque não tem paciência. Tudo tem que acontecer muito rápido. Imagina a próxima geração que está vindo. Os filhos que estão nascendo hoje. Você acha que eles vão ser melhor para ouvir a nós do que essa geração? É claro que não. O pecado que nós estamos vendo aqui hoje, daqui a 20 anos, dessa geração que vai estar na adolescência, na juventude, o pecado vai ser pior do que o que nós estamos vendo hoje. É por isso que na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, Deus foi muito taxativo em dizer: me ouça, se atentamente ouvir minha voz, se me obedecer, vai comer o melhor. Vai, Moisés, eu te envio. Quem vai me ouvir? Quem vai aceitar essa pregação? A quem enviarei? Você vê Deus insistindo para o homem ouvir, taxativo, sendo até cansativo. A geração que não ouviu a Deus, hoje nós estamos colhendo fruto dessa geração. E se a gente fala que essa geração está perdida, na verdade nós temos uma parcela de culpa também, né? Porque até o bispo
deixou rastro de coisa errada, sabia? Porque todos nós deixamos rastro de coisas ruins também. Porque nós aprendemos a obedecer a desobedecendo. Como a gente vai saber o que é obediência se a gente não sabe o que é desobedecer? Deus só vai nos pedir obediência para quem desobedece. É simples assim. Então, eu pequei, eu peco. Você pecou, você peca. Eu desobedeci, eu obedeço. Você desobedeceu, você obedece. É assim que funciona. Até o dia da eternidade, onde não haverá mais isso. Amém, igreja? Então, hoje foi uma ministração com os inscritos, um papo com os inscritos. É assim, desse jeito. É verdade? Entre na oração da madrugada, ore comigo. Se você não quiser ficar na hora das revelações, vai dormir, mas ao menos na oração participa, tá bom? Em nome de Jesus. Igreja, não se esqueça de deixar o seu like também. Por que eu peço isso? Porque o YouTube só envia esses vídeos para outras pessoas quando entende que o vídeo é importante para você. Se você entra e deixa o seu like, o YouTube entende isso e envia para outras pessoas. Mas se você não faz isso, eles não enviam. Então nós não teremos mais pessoas se você não deixar o seu like e fortalecer o vídeo. No nome de Jesus. Deus abençoe a todo o povo e não se esqueça, o poder vem de Deus, mas a decisão é sua, é minha, é de cada um de nós. Paz, igreja.